contasse a experiência. Como foi participar dessa criação dos Jogos Abertos? É que o Brusque participava com vôlei e basquete dos Jogos no interior de São Paulo. Aí, como em 1960 era o centenário de Brusque, o seu Arthur, que era um empresário bem-sucedido da Schlesel, né? Eles vamos inventar um evento que repercute no centenário de Brusque. Aí eles mandaram algumas pessoas lá em São Paulo copiar alguma coisa dos Jogos Abertos e implantaram em Brusque. Aí alguns municípios eles visitaram, inclusive o Rubens Facchini e o Pipoca tiveram lá em Joaçaba, porque eu já tinha realizado um campeonato estadual de basquete em Joaçaba, que está até registrado num livro, em 58. E também tinha uma afinidade com Brusque, por causa do futebol de campo. O Renault jogava ali em Joaçaba, o Atlético Comercial ia jogar em Brusque, o Paysandu vinha jogar ali, né? Então a gente já tinha um conhecimento esportivo. Aí quando eles convidou, disse que não, eu era presidente da Liga Esportiva Oeste Catarinense, que também se preocupava com o futebol de campo, mas também simulava o esporte amador, né? Aí eu falei com o prefeito na época, que era o Rui Almerich, ele disse, não, então eu pago a viatura para... Quantas pessoas vão? Esse prefeito era de Brusque nessa época? Ei? Esse prefeito que o senhor falou era de Brusque? Sim, aí era para ir nos primeiros Jogos Abertos, né? Sim. E para nós era uma novidade. Imagina, era né? De Joaçaba, era daquele, o prefeito, esse prefeito que você falou era... Sim, o prefeito porque a gente tinha, a Liga Esportiva não tinha recurso. Sim. Aí eu falei com o seu Rui, que ele era um desportista, ele gostava de tênis, né? Sim. Ele tem até construído uma cancha de tênis lá no campo de futebol. Ele disse, não, então se vocês vão participar pela primeira vez, faz um levantamento contra os atletas. Então a gente não pôde levar muita gente. A gente tinha a ideia de que o basquete podia ir e o voleibol masculino também, né? Nem levamos o feminino. Porque as mães não deixavam sair as moças sozinhas. Coisa do passado, né? Aí fomos em 2 Kombi e numa rural. Baita delegação, não? A delegação daqui de Joaçaba. Joaçaba, primeiro. Aí, como eu tinha feito aquele campeonato que o Bandeirante participou, de basquete lá em Joaçaba, em 58. Então, quando eu cheguei lá em Brusque, o Brusque também não esperou os 13 municípios, pensava que era menos, que quase 500 atletas. Aí o Rubens Facchini comunicou o seu Arthur, né? Olha, o Rudy tem experiência de organização de campeonato, coisa, ele realizou lá um campeonato de basquete. Aí o seu Arthur diz, você tem alguém, que eu era chefe de delegação, você tem alguém que cuida da delegação para você voltar a trabalhar com nós aqui? Não, cada equipe tem o seu técnico, eu não tenho necessidade de estar junto, né? E daquela data em diante eu me encaixei nos Jogos Abertos. Os primeiros Jogos Abertos, o segundo, né, era organizado e realizado com um conselho técnico. O conselho técnico era eleito pelos municípios que participavam dos Jogos Abertos. Aí os Jogos Abertos todo ano evoluía. Aí chegou um ponto que os Jogos Abertos do ano seguinte era conseguido um ano anterior. Na sexta-feira a gente viajava para aquele município e no sábado a gente preparava cronometrista para basquete, para atletismo, cronometrista para natação, pessoal para aprender a fazer sumo lá na mesa, né? Porque, né? E ficava um ano inteiro dando essa instrução, não é? Então, de lá para cá, eu sempre participei dos Jogos Abertos, uma atividade, outra atividade. Uma época eu fui árbitro auxiliar do atletismo,
fui árbitro auxiliar da natação, né? Então eu também fazia parte do Tribunal de Justiça. Todo ano eu tinha uma atividade nos Jogos Abertos até o dia de hoje. Qual a lembrança que o senhor tem da primeira edição dos Jogos Abertos? A cidade se envolveu, como é que foi esse processo? O senhor viu sendo construído algum ginásio? Conte pra gente como é que foi essa experiência do primeiro Jogos Abertos. Não, o Brusque não tinha nem ginásio, também tinha só quadra de chão batido. E tivemos sorte, não choveu um dia. Aqui em Joaçaba eu consegui com o seu Rui, ele fez uma quadra de cimento, Sim. Que antes era chão batido. Né? Depois, quando nos 8º Jogos Abertos que caiu para Joaçaba, né? Onde tinha a quadra, foi construído o Ivo Silveira, que hoje foi demolido. E me diga uma coisa, como é que a população se envolveu bastante, foi emocionante os primeiros Jogos Abertos? Ah, foi. O próprio campeonato estadual de basquete, o seu Rui mandou fazer uma arquibancada provisória, estava lotadinha. A comunidade participava. Vejo nas fotos, uma das fotos dos primeiros Jogos Abertos, 1960, na verdade a primeira edição, tem uma foto com várias champanhes. Vários o quê? Champanhes. Era para quê? Para comemorar tinha uma celebração, o campeão abria uma champanhe, eu não lembro. Não, isso era a iniciativa da equipe que ganhava. Não era os Jogos Abertos que participava. Patrocinava. Cada campeão abria um champanhe e comemorava, era isso? Era a iniciativa do clube ou do município que participava. E me diga uma coisa, desse período, qual assim o momento que o senhor tem saudade? Assim? Tem algum esporte que o senhor tem saudade ou algum momento específico que o senhor gostaria de relembrar? Não, os Jogos Abertos foi crescendo gradativamente e todo ano tinha uma surpresa. Ou era um atleta que se revelava no atletismo, ou era um atleta que se revelava na natação, ou era uma equipe de vôlei que apareciam mais. E sempre tinha uma novidade, porque os Jogos Abertos foi crescendo aos poucos. Foi crescendo aos poucos. Ao ponto de que hoje não, já faz tempo. Tem que fazer os regionais, porque não tem como fazer Jogos Abertos com todos os municípios. Tem que fazer uma seleção nos regionais. Os Jogos Abertos não é uma Olimpíada catarinense, não é um campeonato catarinense, também não é um sorteio, um torneio de final de semana. Né? Os Jogos Abertos, quando bem dirigido, porque aí depende também de cada município, né? Porque os Jogos Abertos não é responsável pela disciplina e pela ordem, né? Depende de cada delegação. Né? Mas a convivência foi crescendo de tal forma que a gente fez amizades, muitas amizades e amizades duradouras. Eu tenho amizade que só uma vez por ano eu vejo os amigos. Né? Porque eu fiz amizade com fulano lá, outro lá, outro lá, outro lá. Aí o senhor encontra esse Então amigo, isso é um regozijo que a gente tem no âmago da vida da gente particular. Os Jogos Abertos, para mim, me criou, como também deve ter criado para outras pessoas. Um rol de amizades maravilhosas, que a gente, uma vez por ano, se encontra. E nos 50 anos dos Jogos Abertos, o senhor viveu muitas emoções ali em Brusque. Sim. Eu vi fotos do senhor chorando ao lado do seu Rubio Facchini. Qual foi o momento assim que o senhor achou mais emocionante nos 50 anos? Não, o que mais me emocionou foi nos 25 anos dos Jogos Abertos, que foi feito em Brusque. A Câmara de Vereadores fez uma sessão solene e, como é que se diz assim, as pessoas que participaram dos Jogos Abertos até os 25, que estavam presentes, eles deram uma medalha. Tá, eu gostaria que o senhor dissesse pra gente o que representa a figura do senhor Arthur Schlosser e também... Ele era um homem muito afável. Né? Então, como os Jogos Abertos de Porto União caiu um pouco o nível, ele disse, não, vamos trazer para Brusque novamente e vamos erguer. Aí, eu já fazia parte do conselho técnico, né? Como eu não tinha automóvel naquela época, né? Eu pegava o ônibus para ir a Brusque. E eu tinha recebido uma correspondência, que naquele tempo o telefone também era coisa difícil, né? E eu viajei para lá. Quando eu cheguei em Blumenau, o ônibus de Joaçaba a Blumenau atrasou. E eu perdi o ônibus, que não tinha aquele horário que tem hoje um em cima do outro, né?
e deu um horário para Brusque só mais tarde. E quando eu cheguei em Brusque, eu fui para o hotel, né, e telefonei para o Bandeirante. Disse, olha, peço desculpas que o ônibus atrasou e eu estou chegando nesse momento para Brusque, mas daqui a pouco eu estou subindo aí no Bandeirante, que o hotel era no centro, né? Aí eu peguei um táxi, subi lá no Bandeirante, não vi ninguém lá, digo, mas não tem uma reunião aqui? Ah, tem uma reunião do conselho e ele suspendeu a reunião porque está esperando um conselheiro de Joaçaba, que eles me consideravam de Joaçaba. Digo, não, o conselheiro de Joaçaba sou eu. Ah, então eu vou avisar ele que o senhor chegou. Então você vê o capricho dele, suspendeu uma reunião para me esperar. Que atenção um homem assim, né? Deixa a gente comovido. E o Facchini também, a gente se conheceu já em 58, naquele campeonato estadual, né? E eu formei com o Facchini uma amizade fraterna. Tanto é que ele nunca mais me chamou de Rude, ele chamava irmão. Irmão isso, irmão aquilo, irmão aquilo. Pena que nos deixou tão cedo, né?